Olá, está no ar o programa Fala Vereador. Hoje conosco temos a satisfação de receber novamente a vereadora Amanda Gondim, eleita pelo PDT aqui na Câmara Municipal de Uberlândia e pela segunda vez aqui conosco. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês novamente para falar sobre o nosso trabalho. Isso. Vereadora, nós vamos falar hoje sobre suas propostas, né, na área dos projetos, né, projetos de lei, em especial com relação a essa iniciativa sua de cobrança do município, com relação à transparência no cronograma de vacinação do município. Primeiramente, vereadora, antes com relação ao projeto, o que te motivou a estar cobrando do município a transparência, né, divulgação de dados? O que te incomodou com relação a esse projeto? Bom, desde o início da vacinação no Brasil inteiro, já era previsível, devido à falta de insumos e à falta de vacina disponibilizada pelo governo federal, que estaríamos num cenário de incerteza muito grande e que eu acredito que a transparência com relação a esse processo traria maior segurança às pessoas, aos cidadãos, para saber o que de fato está sendo feito, o que de fato está sendo trabalhado, né, pelo Executivo com relação à vacinação em massa da população, dentro dos lotes que vêm sendo recebidos, para onde eles vão ser direcionados, porque a gente sabe que essa falta de vacina gera uma insegurança muito grande e em outros locais do Brasil, a primeira coisa a se pautar foram projetos de transparência, Sim. Sejam eles via legislativo ou via prefeitura também, o executivo, através de decretos. Nós tivemos experiências em várias cidades do país com relação a isso, que nós procuramos legislações parecidas, Sim, similares em outras localidades para construir um projeto de lei bastante elaborado nesse sentido, para trazer para a nossa cidade, para trazer o mínimo de segurança nesse procedimento, nesse processo, de acordo com a lei de acesso à informação também, que de fato essa informação ela é um direito da população de saber o que vem sendo feito, quais são as fases, os critérios de vacinação, os lotes estão sendo direcionados para quais grupos, os critérios desses grupos, as fases de vacinação são imprescindíveis. Nós tivemos relatos de diversas fraudes cometidas, né, diversas pessoas furando filas aí de vacinação e cada vez mais a intensificação desse processo, novos grupos sendo cadastrados, vai gerar ainda mais insegurança, porque vai aumentar o número de pessoas a serem vacinadas dentro desses grupos e nós precisamos ter o mínimo de garantia de segurança nesse procedimento. E a transparência é um princípio básico para isso. Geram questionamentos as ações. Vereadora, você sabe me dizer se a Câmara de Uberlândia ela foi informada com relação à Secretaria Municipal de Saúde ou à Prefeitura com relação a esse cronograma? Vocês aqui na Câmara Municipal, pelo menos, tiveram alguma informação com relação a isso? Olha, a informação Houve essa iniciativa, quer dizer, desculpa aqui, por parte da Prefeitura? Bom, a informação que nós temos é a mesma informação que todos os cidadãos têm, né, ao acompanharem ali o que vem sendo disponibilizado pela Prefeitura. Tiveram a iniciativa de criar um vacinômetro, mas ele não é suficiente para atender todos os questionamentos que nós temos com relação ao processo da vacinação como um todo. Com relação a essa questão da vacinação, eu creio sim que a população é carente de informações, né, principalmente com relação às doses, né? A gente sabe muitas vezes da quantidade de doses via a imprensa, né? A gente via veículos de comunicação. Mas não há eu acredito que os vereadores aqui não estão podendo fazer um trabalho também conjunto de fiscalização com relação a essa quantidade de doses. Eu vejo também, até então, não há muita divulgação com relação a essas fases, as idades, né, também. Eu vejo municípios com divulgação direta via WhatsApp para a população, ali com marketing, né, com relação a cards, explicando quais são os grupos, quais os dias, quais as idades. Aqui no município de Uberlândia eu ainda não vi. Você tem conhecimento dessa prática ou não, vereadora? Como é que é? Não, e eu acredito que esse deva ser o primeiro projeto que deveria ter sido pautado lá em fevereiro, quando começou esse processo de vacinação. Nós estamos falando sobre isso, nosso mandato, há mais de 90 dias. Então, são 3 meses que nós estamos aí brigando por isso, assim, lutando com isso. Nós já revisamos o PL inúmeras vezes aqui dentro da casa para que ele possa vir a ser votado, a ser colocado em votação, e nós ainda não tivemos esse resultado. A situação desse projeto? A situação desse projeto aqui dentro da casa é essa. E esse projeto ele tem um viés de constitucionalidade, ele é completamente constitucional,
e ele é extremamente pertinente, considero ser um de maior urgência que nós temos aqui dentro. Assim como outros da frente pró-vacina que nós temos aqui na casa, nós estamos estruturando, né, pacotes de projetos que realmente visem enfrentar a pandemia na nossa cidade, com aí uma clareza para a população também, e tentar projetos efetivos, que tragam aí um mínimo de soluções para os problemas que nós estamos enfrentando, né? Acho que são pautas que precisam ser tratadas aqui dentro da casa com urgência e com seriedade. E nós estamos aí já há mais de 90 dias falando sobre isso. Vereadora, com relação também, então quer dizer, os vereadores aqui estão carentes do mesmo nível de informações que qualquer outro cidadão. Bom, nós estamos procurando as informações, claro, juntamente às secretarias, estamos sempre buscando essas informações para poder também levar para a população informações verificadas, né, para evitar aí as informações falsas, deturpadas, que a gente sabe que acontece, principalmente desse período que nós estamos vivendo de bastante insegurança. E aí é outro ponto de relevância dessa lei de transparência, justamente para evitar que informações falsas circulem nas redes, que a gente sabe que isso acontece, e para que a gente tenha segurança também para veicular informações verificadas para a população, né? Porque a demanda é muito alta para nós vereadores, as demandas com relação a questionamentos, dúvidas, de tudo isso que tem de lacuna com relação à transparência, chega até o vereador, né, em questionamentos, em relatos. Eu acho que um ponto crítico é essa questão de locais de vacinação e mudança desses locais, porque isso gera fica meio tumultuado o processo, né? E não somente isso, mas também a questão da disponibilização das vacinas, quando as pessoas poderiam estar sendo vacinadas, essas vacinas estão estocadas. Vocês receberam reclamações nesse sentido, vereadora? Olha, a gente recebe informações de vários sentidos, na verdade até de um desabastecimento, né? Sim. Porque o governo federal, em sua completa, desculpa, em seu mau governo, sua má gestão, gerou todo um caos, né, a nível estadual, que nos reflete a nível municipal também, de distribuição de doses de vacina, de acesso a essa vacina, esse número de incertezas. E a gente sabe que as pessoas precisam tomar mais de uma dose, já que as vacinas que nós temos em disposição em Uberlândia são Coronavac e AstraZeneca, né? Então, nós tivemos relatos de desabastecimento com relação a isso também. E é outro ponto que ressalva novamente a importância de ter uma legislatura a respeito desse tema, com clareza sobre isso, né? E essa descentralização dos postos de vacinação também é importantíssima para levar a vacina à população também que mora na periferia, que não tem condição de se deslocar até o centro da cidade para ser vacinados. Também é um ponto que gera uma segregação nesse sentido. A gente não pode incentivar isso nesse momento, né? A vacina tem que chegar a todas as pessoas idosas que moram na periferia, por exemplo, e não têm condições de deslocar até um centro da cidade para terem a sua vacinação. Então, vocês não têm informação ou não está tendo postos de vacinação nas áreas periféricas e também na área rural? Como é que está essa situação? Vocês têm informações com relação a isso? Não temos. Tivemos sobre a situação dos idosos acamados, né, em instituições, sim, que haviam sido vacinados, mas com relação a esse outro grupo que nós temos também de pessoas aí mais à margem da sociedade, nós não temos também com relação a isso. E os idosos acamados foram atendidos pessoalmente pela prefeitura? Foram os primeiros grupos a serem vacinados, né? Estava naquele primeiro grupo de vacinação, junto com os profissionais de saúde. Então, a carência está existindo com relação às informações, não é isso? Com certeza, né? A todo instante nós recebemos várias dúvidas, vários questionamentos, relatos de pessoas furando fila de vacina. Então, essa insegurança precisa ser sanada, né, da melhor maneira possível. E com relação ao projeto aqui na Câmara, a vereadora acredita que está tendo algum impedimento com relação a esse projeto? Como que está o andamento dele? Bom, eu acredito que pela demora que nós tivemos, me gera estranheza. Acredito que a todos gera um pouco de estranheza, né? Tendo em vista esses 3 meses que nós estamos debatendo esse tema e como a situação da cidade se encontra, né? Nós sabemos que é um tema urgente, é um tema de que deveria estar sendo já votado, estar sendo sanado. Vereadora Amanda, vocês recorreram a algum momento a uma questão mais judicial para se conseguir transparência nessas informações, nesses dados? Bom, nós, enquanto mandato, não, porque a gente acredita que o trânsito correto para isso é dentro da casa, né? Trazer o debate aqui para dentro dessa casa e a gente conseguir pautar essa lei, né? E levar esse dispositivo para
para ser executado aí pelo Poder Executivo. E quando você trouxe esse assunto, a vereadora conseguiu apoio dos demais colegas nessa pauta? Como que foi, vereadora? Existem alguns outros projetos similares que foram pautados também. Sei. Então, eu acho que é de interesse comum aqui, Sim. assim como é de interesse dos vereadores que estão aí compondo essa frente na casa, nessa frente pró-vacina. São cerca de 13 vereadores que têm interesse em pautar esses projetos e outros projetos de relevância no combate à pandemia na nossa cidade. Sim. Vereadora, agora a gente mudando um pouquinho o nosso tema com relação aí à questão de proteção à mulher, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa do seu projeto aí de proibir a nomeação de pessoas, de homens, né, de pessoas que condenados, né, a crimes contra a mulher, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta sua. Proposta de lei, né? Sim, esse projeto de lei é mais do que isso, né? Ele também é um resgate à memória, a importância de se preservar a memória das mulheres que foram aí vítimas de crimes contra a mulher, de violência. A gente sabe que as mulheres são muito invisibilizadas nessas histórias, né? Sim. E acaba se colocando no esquecimento toda a violência sofrida. Então, Sim. como uma agenda de trazer isso para o debate dentro dessa casa, para que a gente possa tentar transformar isso. É um passo para a igualdade de gênero, né? Não relembrar aí, não homenagear autores condenados por crimes contra a mulher. É um aspecto de não dar legitimidade para que esses fatos perdurem, para que a gente construa cidades aí em torno de nomes de pessoas que vitimaram, que acabaram por constranger mulheres, invisibilizar a vida de mulheres. Sim. É algo para a gente resgatar a memória das mulheres e colocar em pauta as questões de como nós enxergamos a cidade, a quem a cidade realmente pertence. É um questionamento muito válido nesse processo de resgate da memória das mulheres da cidade. Agora, o que motivou esse projeto, vereadora? Foram casos semelhantes, casos que aconteceram? Como é que foi essa motivação? Esse projeto em si, ele faz parte também da Agenda Marielle Franco, da qual nós somos signatários aqui, para resgatar a memória das mulheres e lutar por uma cidade mais igualitária, pela equidade de gênero. Sim. E esse é um grande passo também, porque a memória ela é muito importante. Então, é um projeto novo também, é uma iniciativa. Novo, sim, é uma iniciativa nova. Não só para o município, mas para toda a questão dessa pauta nacional. Para a pauta dos direitos das mulheres, sim. Ela é uma agenda em construção, com certeza. E a nossa cidade, assim como várias cidades do Brasil, ela foi pautada também em histórias de violência, né? Então, nós não devemos aí continuar legitimando esses espaços construídos em cima das histórias de violência sofrida por mulheres, historicamente. Nós sabemos disso e como um passo para progresso mesmo da nossa sociedade e de levar a sério o debate dos direitos das mulheres, é um passo importantíssimo esse resgate à memória. Com relação a essa pandemia, a gente falou já, acho que esse debate do aumento dos casos de crimes, não só contra as mulheres, mas também contra as crianças, veio muito à tona nesse momento crítico aí da saúde, de pandemia mundial. Você tem acompanhado esses casos, vereadora? Você tem, e se sim, esses casos realmente têm aumentado? Como é que está essa situação? Bom, existem, né, sim, indícios de que os casos de violência contra mulheres, assim como todas as formas de violência, eles aumentaram na pandemia, né? Sim. Até pela tensão social ter aumentado. Sim. A violência contra a mulher é uma violência sofrida no íntimo, né? Sofrida na vida privada das mulheres, um lugar que deveria ser de segurança, que é o espaço doméstico, muitas vezes não é, né? É um espaço mais violento para as mulheres. E é onde a mulher acaba perdendo sua vida. E muitas das vezes por esse escalonamento das tensões dos relacionamentos aí. E nessa insegurança que a pandemia trouxe, tanto na questão do desemprego, a questão da saúde mesmo, a precarização de todos os instrumentos sociais, as faltas de políticas públicas efetivas para a população, nesse sentido de realmente terem sua segurança resguardada, sua saúde e bem-estar e a sua dignidade garantida nesse período, é claro que isso contribuiu para esse aumento desses conflitos, né? Então você acompanhou esses... Acompanho, sim. É um tema que eu estudo há bastante tempo, desde antes da vereança. Sou uma advogada em direitos de mulheres, formei na UFA em direito e lá dentro da UFA a gente trabalhava bastante com essa questão dos projetos de atendimento a mulheres e crianças em situação de violência doméstica e de gênero. Então é uma pauta muito cara a mim, que eu estudo bastante há bastante tempo, e nosso mandato traz como uma das nossas grandes bandeiras os direitos das mulheres.
Vereadora, já ligando esse assunto com a sua iniciativa de colocar algumas propostas e atividades na comissão das mulheres aqui na Câmara de Uberlândia, o que te motivou também a essa iniciativa com relação a atividades, né? O que necessita para essa comissão, vereadora? Bom, desde a criação da comissão, né, foi uma proposta do nosso mandato, em conjunto com as demais vereadoras da Casa, de criar uma comissão permanente dos direitos das mulheres na Câmara, para realmente trazer um debate qualificado acerca de toda a temática que diz respeito aos direitos das mulheres, da violência, geração de emprego e renda, as condições dos instrumentos da cidade que garantam aí políticas públicas voltadas para as mulheres, a vulnerabilidade social, são assuntos de extrema importância que precisam de um espaço qualificado para ter esse debate. Então, a nossa proposta é justamente isso, criar esse espaço, né? Que esse espaço possa trazer esses debates para dentro dessa casa e que a gente consiga tratar da fiscalização também, de trazer também um viés fiscalizatório para a cidade, no sentido de avaliar os sistemas que existem na cidade de proteção à mulher, Sim. nos aproximando do Centro de Atendimento Integrado também da Mulher, para saber quais atividades vêm sendo realizadas, juntamente aos autores de violência, porque nós acreditamos também na reeducação do autor de violência, assim como nas políticas de proteção às mulheres, quais são os critérios para acessar a casa-abrigo, como vem sendo feito esse trabalho, quais são os instrumentos que garantem a segurança da mulher, como é que vem sendo feita o monitoramento da patrulha de prevenção à violência doméstica na cidade, o que nós podemos ampliar de serviços, quais são realmente esses diagnósticos e se eles existem na cidade, porque nós precisamos de diagnósticos para construir políticas públicas efetivas. E nós sentimos falta de dados na cidade com relação a essa temática. Então, nós também promovemos aí um projeto de lei, que é um dossiê de mulheres, para que a gente possa ter esse diagnóstico na cidade de maneira mais efetiva, com a construção de dados, para que a gente consiga, de fato, diagnosticar em que ponto a cidade se encontra e quais são as vulnerabilidades das mulheres no espaço urbano dentro da cidade. Então, você acredita que pode ser uma questão regional também, né? Esse dossiê pode trazer dados regionais, apesar de que a questão da mulher é um problema mundial, né? Feminicídio, os crimes contra a mulher, mas vocês podem ter diagnósticos, no caso, específicos, locais do município, quando falo regional, com relação a determinado local. Então, sim, é imprescindível que isso exista, porque cada cidade vai ter a sua especificidade, né, as suas particularidades. Sim. É claro que os instrumentos a qual uma pessoa que mora na periferia tem acesso é completamente diferente dos instrumentos que uma pessoa que mora em um bairro privilegiado da cidade tem acesso. É completamente diferente o nosso olhar e ele precisa ser diferenciado. A gente precisa atender as pessoas à medida das suas necessidades reais. Sim. Então, nós devemos buscar esses dados, eles são importantíssimos para que a gente consiga garantir a segurança e a vida das mulheres na cidade. A gente já teve uma participação aqui de uma vereadora que falou sobre a rede, né, o funcionamento dessa rede no município. Sim. Parece que esse funcionamento da rede ele é muito entre eles, é muito entre os órgãos, e a sociedade Sim. mesmo não tem conhecimento de todo esse processo. Então, para a pessoa comum, isso é difícil de compreender, porque elas não têm essas informações. Sim, com certeza. Até esse debate, ele precisa ser ampliado, né? É um debate que precisa ser levado à sociedade de maneira mais direta. As pessoas não conhecem aí dos seus direitos, eu falo no aspecto das mulheres mesmo, Sim. não conhecem muitas vezes os seus direitos ou não reconhecem sinais de violência, que para nós que somos dessa área talvez seja mais fácil de diagnosticar, mas que muitas vezes passa despercebido. E isso também é papel de informar, de levar a pessoa condições para que ela possa se reconhecer nessas situações de violência, por exemplo. Esse também deveria ser um papel da rede. A rede precisa ser ampliada nesse sentido e em melhor articulação com seus instrumentos, para que ela possa, de fato, funcionar de maneira mais ampla, conseguir abranger maiores gamas de pessoas mesmo na cidade, que as pessoas possam conhecer e saber também como funciona, né? Como ela consegue ter acesso a isso. O fato reside de que, quando ela afirma que a rede ela funciona muito bem, e pessoas comuns falam, mas que rede é essa? Né? Então, ela não é pública, o trabalho dela não é divulgado, né? Não é que ela é pública, o trabalho parece não ser divulgado, né?
Então, fica aquém aí do conhecimento da população, mas era esse ponto mesmo. Vereadora, eu queria agradecer pela sua participação, pela sua agenda, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco pela segunda vez. Espero mais gravações, não só nesse ano, mas em toda a legislatura. Também desejo aí um bom trabalho para vocês aqui no Parlamento, nessas causas, né? Que sejam causas aí justas. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a quem nos acompanha, quem vai assistir essa gravação aqui, deixo nosso mandato à disposição, podem nos procurar. Estamos aí para trabalhar pelas pautas importantes para a nossa cidade, em especial esses direitos das mulheres, que são para nós uma bandeira principal no nosso mandato. Ok. E nós agradecemos também mais uma vez a sua participação. Falamos nesse momento com a vereadora Amanda Gondim, eleita pelo PDT aqui na Câmara Municipal no primeiro mandato. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a você também, telespectador. Esperamos você para um próximo programa. Muito obrigada.